Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pega emprestado dos teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas, muitas vasilhas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheio. E ela foi e se transbordou com se trancou com os seus filhos, e ele lhes trazia as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo-a todas as vasilhas, disse ao seu filho: trazei-lhe ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus, quando lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e você e teus filhos vivam do resto. Amém? Louvado seja Deus, glórias a Deus. Estou negando a oração dos irmãos, mas quero fazer mais uma oração em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, foi vindo aqui, meu Pai, a tua palavra. Se não for pela tua presença, se não for pela tua vontade, teu Espírito Santo, Pai, de mim não tem nada. Eu não tenho nada a passar pelos irmãos. Eu não tenho alimento a dar para eles. Mas aquele que está aqui nesta noite, que é o Espírito Santo, o próprio Jesus, eu creio em nome de Jesus. Ele tem aquilo que eu preciso e aquilo que cada um que está aqui nesta noite precisa. Portanto, o Espírito Santo de Deus continua movimentando em nosso meio, trazendo, meu Pai, o conhecimento da verdade, nos livrando e nos libertando de tudo aquilo que nos aprisiona, em nome de Jesus. Amém? Toma o seu assento, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não quero demorar. Aleluia. Essa palavra, nesse título, nessa noite, eu queria dar o título para esta palavra dessa noite. E diz aqui: família que crê em Deus enfrenta dificuldades juntas. Hoje é o culto da família, o culto de domingo, aonde nós conhecemos e temos visto que nos dias de hoje muitas famílias, muitas casas estão lutando sozinhas, porque não tem ninguém do seu lado para apoiar, não tem ninguém do seu lado para ver as dificuldades que tem enfrentado. Mas eu quero dizer de antemão que tem um sim que está vendo todas as nossas dificuldades. É o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E Ele está vendo a minha dificuldade, Ele está vendo a sua dificuldade. Não é porque só você dentro da tua casa está buscando, não é porque você somente dentro da sua família está caminhando para a presença de Deus, que Deus ele não está agindo no meio da tua casa. Para começar agindo em outras pessoas, primeiro preciso agir em nós. É necessário que nós tenhamos, aleluia, a presença de Deus dentro de nós. Enquanto nós buscamos, enquanto nós estamos vindo para a casa do Senhor, glórias a Deus, aleluia, buscando vasilhas para serem enchidas, glórias a Deus, o Senhor ele está operando dentro da nossa casa, no seu filho, nos nossos familiares, no seu esposo, na sua esposa, Deus está operando. Mas para que ele possa continuar operando, é necessário como que eu e você permaneçamos o quê? Buscando vasilhas para serem enchidas. Glórias a Deus. Essa leitura ela veio falar de uma mulher a qual ela era casada, mas ali perdeu o seu marido morreu. Mas o seu marido era servo do Senhor, ele era temente, ele fazia ali a vontade de Deus, assim eu creio. Mas ele veio a morrer, assim como eu e você um dia vamos morrer, porque nós não somos eternos nesta terra em carne, mas eternos eterno em espírito, eterno em alma. Em nome de Jesus, Deus ele tem preparado lugar para minha alma e para sua alma. Mas o nosso corpo terreno, ele ficará aqui, voltará ao pó, assim como Deus fez o primeiro homem do pó. Aleluia. Nós todos voltaremos ao pó, porque morreu, acabou. Morreu, vai lá o corpo para o caixão, vai lá, vai passar o tempo, vai se
degradando, daqui a pouco vai olhar, vira pó de novo, vira cinza. Então nosso corpo terreno aqui na terra ele vai voltar para o pó, mas a nossa alma ela vai subir para a glória. Quem quer subir para a glória em nome de Jesus? Glória, Pai, aleluia, Deus é Jesus. maravilhoso. Então aquela mulher, em um momento ela se sentiu sozinha. Por quê? O meu sustentador, aquele que sustenta a minha casa, aquele que nos dá a força, aquele que nos dá a direção, aquele que é o cabeça da minha casa, que dirige a minha casa, não está mais em nosso meio. Agora se encontra aquela mulher endividada, se encontra aquela mulher, passando dificuldade. Vai saber quais eram as dívidas daquela mulher. Talvez endividada porque talvez os filhos não pudessem trabalhar, não tinham como sustentar, levar o sustento para casa. Às vezes endividada porque às vezes vamos supor que ela fez conta no mercadinho lá para comprar os mantimentos para casa e não teve condição de pagar, então ficou ela ali endividada. E ali veio o credor, aquele a quem ela devia, aquele a qual queria cobrar dela que coisas que ela podia ter pegado para o sustento dela até aquele momento, e ela não tinha como pagar, porque não tinha como trabalhar, ela não trabalhava. Naquele tempo as mulheres, aleluia, eram sustentadas por seus maridos ou pelos seus filhos mais velhos que pudessem trabalhar, e ali os filhos não podiam trabalhar para trazer o sustento. Então veio o credor e veio o quê? Veio buscar os filhos dela para que pudessem ser escravos e assim pudessem quitar aquela dívida. Mas aquela mulher, aleluia, ela lembrou de uma coisa: meu marido era servo, meu marido era temente, meu marido, aleluia, ele habitava, ele andava na casa do Senhor, na presença. Não vou atrás de alguém, aleluia, daquele tempo a qual ele andava junto, a qual vai me saber me instruir o que fazer. Muitas das vezes nós queremos buscar instruções, queremos buscar, aleluia, saídas, portas de escape, aonde não tem lugar para mim, aonde não tem lugar para você, em pessoas que não sabem nem o que está falando e às vezes querem nos aconselhar. Aquela mulher, ela foi até o servo Eliseu. Eliseu foi aquele que um dia ele, aleluia, ele olhou para a capa de Elias, ele disse: Elias, quando tu for, deixa a tua capa, aleluia. Ele queria ficar com a capa de Elias, e assim, quando Elias, aleluia, passou com uma carruagem de fogo ali, Elias subiu, aleluia, ao céu, jogou a capa. Eliseu pegou aquela capa e, segundo os ensinamentos que Elias tinha passado para ele, prosseguiu fazendo a missão. Qual missão era essa? Pregando o evangelho, levando a palavra, levando transformação, levando, aleluia, glórias a Deus, saúde espiritual para aqueles que a ouviam. Muitas das vezes eu e você não damos ouvidos, aleluia, a mensagem espiritual, a qual muitos que têm conhecimento, muitos que têm sabedoria, muitos que têm, aleluia, uma direção do céu para passar para mim e para você, nós não conseguimos, aleluia, ter, aleluia, esse entendimento, glórias a Deus, de absorver aquilo que pessoas estão nos ensinando. E Eliseu absorveu o ensinamento de Elias. E agora Eliseu, sendo sucessor de Elias, se depara com esta mulher. Esta mulher chega até ele e fala: Eliseu, meu marido morreu, o credor quer levar os meus filhos, e agora o que eu faço? Meu marido era temente, e agora o que eu faço? Não sei o que fazer, e eu não aceito o credor levar os meus filhos. Assim eu falo na sua vida e na minha. Você não pode aceitar quando Satanás quer entrar no meio da tua vida e quer levar a tua vida para a perdição, pode levar a tua família para os lugares aonde não provém, quer levar a tua família, teus filhos, teu marido, tua esposa, por isso das drogas, por isso da bebida, cachaça, prostituição. Não aceita, porque se você está na casa do Senhor, se você está buscando, se você está se enchendo, se você está vindo conhecendo a verdade, o Senhor, Ele tem muita coisa para fazer na tua casa e na tua vida. E a partir do momento que eu e você não nos deixamos levar pelas astutas ciladas que o inimigo tem lançado sobre a minha sua vida, Deus, Ele entra com providência. Aleluia, Pai, nós cremos. E naquele momento, esta viúva, Eliseu dá para ela ali uma direção: ei, o que você tem em casa? Ela responde para Eliseu: Eliseu, eu não tenho nada em casa. Essa foi a primeira resposta dela. Muitas das vezes, quando você e eu nos encontramos em uma situação complicada, em uma situação dolorida, às vezes o próprio Deus vem perguntar para mim e para você: ei, por que você está na situação? O que você pode me oferecer para que eu possa entrar nessa situação?
O que você tem dentro de você para me fazer agir nessa situação, para te tirar dessa situação? E muitas das vezes a minha resposta, a sua resposta para Deus é: Deus, eu não tenho nada, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu estou sozinho, estou aqui, né, perdido, eu não tenho nada. Mas Deus, Ele quer ouvir eu e você falar que nós temos alguma coisa dentro de nós. Aquela mulher vai dizer: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Estudando, glórias a Deus, azeite, ele simboliza na Bíblia a presença do Espírito Santo. Então ali naquele lugar, aquela mulher disse que ela não tinha nada fisicamente, mas biblicamente, aleluia, ela tinha ali dentro da casa dela o Espírito Santo. Você pode declarar na sua vida que mesmo que você não tenha tido nada fisicamente, materialmente, mas você tem azeite, você tem o Espírito Santo. Aleluia. E se você tem o Espírito Santo, louvado seja Deus, aleluia. Todo mal ele tem que bater em retirada, porque aonde o Espírito habita, não habita trevas. Aonde o Espírito habita, habita abundância. Então quando nós declaramos e determinamos: Deus, eu tenho o Espírito Santo do Senhor na minha vida, porque nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. E quando eu reconheço isso, quando você reconhece isso, aleluia, é um chute, é uma pancada tremenda na cara do cão, porque se nós determinamos que nós temos o Espírito Santo, não é nada que possa nos impedir de receber a provisão de Deus em momentos difíceis. Trazendo fisicamente, aleluia, o azeite, ele é um dos, um líquido, né, aleluia, mais benéfico para a saúde. Se você for olhar, fazer a pesquisa, como eu pesquisei, aleluia, o azeite ele é bom para tudo, principalmente, aleluia, para funções cardiovasculares, para o coração. Então, aquela mulher estava declarando: eu não tenho nada, mas eu tenho o Espírito Santo, eu tenho saúde, eu posso correr atrás, eu não estou morto, eu não estou debilitada, eu não estou trancado numa cama, eu não estou trancado, aleluia, espiritualmente, porque, aleluia, Paulo e Silas, quando eles estavam presos ali naquela cadeia, eles estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam livres, porque eles passaram ali, glórias a Deus, aquela noite, aleluia, adorando e cantando louvores. Você pode estar aprisionado fisicamente, glórias a Deus, mas espiritualmente Deus está te dizendo nesta noite que você é livre, que a sua família é livre, que o seu filho é livre, que o seu marido é livre. Você não é escravo, você não tem que entregar a sua vida assim de mão beijada para Satanás, não, porque enquanto você está na casa do Senhor, glórias a Deus, você está buscando vasilhas para ser cheias, porque vasilha vem simbolizar, aleluia, vasos que precisam ser cheios. Vasilha significa recipientes que precisam ser cheios. Enquanto aquela mulher tinha aquela botija de azeite, Eliseu disse para ela: vai, busca vasilhas, pede vasilhas emprestadas e entra dentro da sua casa, tu e teus filhos, e derrama azeite até que todos sejam cheios. Essas vasilhas, glórias a Deus, vem simbolizar a disposição que eu e você temos de continuar enfrentando as dificuldades, mas confiando na provisão de Deus. Qual é a provisão? Qual é, aleluia, o grau que você tem, aleluia, de vontade de vencer? Meu Deus. Qual é o grau, aleluia, que você tem, aleluia, de vontade que a sua família vença? Que o teu filho, que a tua filha saia do mundo que eles têm vivido, que seu esposo, sua esposa saia da situação que ela tem vivido. Qual é o seu grau de atitude para você, Jesus, aleluia, buscar essas vasilhas para serem cheias? Glória, Pai. Eliseu declara para aquela mulher: ei, vai, pede para seus vizinhos muitas vasilhas, ei, pede ajuda. Ei, tá difícil sozinho, você não está conseguindo. Eita, vai nas pessoas certas, me ajuda em oração. Deus, ei, vamos em casa, me abraça, me ajuda a caminhar. Ei, me ajuda a permanecer de pé, porque sozinho eu não estou conseguindo. A situação está difícil, eu tenho fé, mas sozinho eu não estou conseguindo. Mas muitas das vezes, às vezes a situação é vergonhosa. Eu prefiro ficar sozinho aqui, porque tem gente vendo. Eu vou falar com a pessoa o que está se passando e a tua família está se perdendo. Eu não quero falar com pessoas, não, porque a situação é vergonhosa, vão rir da minha cara. Eu não quero falar com ninguém, não, porque aqui mesmo tá bom chorando.
passando as suas dificuldades sozinho, sem ter uma mão amiga do seu lado para te ajudar. Digo que a primeira mão amiga é a mão do Espírito Santo, quando você declara que o Espírito Santo é na tua vida. Porque também não podemos nos dias de hoje sair contando para qualquer um sobre a nossa vida, porque hoje em dia sempre foi assim. Muitas das vezes você pede ajuda, você pede apoio, você quer compartilhar algo com alguém, e esse alguém, em vez de te ajudar, ele começa a espalhar, às vezes começa a inventar, às vezes começa a aumentar. Em vez de você sobreviver, em vez de você melhorar, você começa a piorar. Mas o que? Quando nós buscamos em lugares errados. Senhor. Aquela mulher foi diante do homem de Deus e pediu: me ajuda. Ele deu conselho. E muitas das vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, a quem você tem buscado, a quem você tem se comunicado, ele me dá uma força, me apoia, me ajuda. Ele está te mostrando a direção. Faz assim, fala assim, começa a agir dessa forma, começa a ir nesse lugar, começa a deixar de fazer isso. Mas eu e você não queremos, nós não deixamos. Às vezes estamos sem disposição para buscar vasilhas. Aleluia. Aqui o homem de Deus, ele diz para aquela mulher: busca então muitas vasilhas, não poucas. Muitas vasilhas. Qual é o tamanho da tua fé? Aleluia. Até onde você está disposto a ir para que Deus possa continuar enchendo as tuas vasilhas? Ou você acha que buscou uma, buscou duas vasilhas ali, tá bom? Não, Deus quer ver a sua disposição. Deus quer te ter mais de ti. Deus quer te ver você, às vezes, se esforçar mais. Às vezes o esforço que você está tendo está pouco. Meu Deus. E Deus quer te ver você se esforçar mais. Porque quanto mais eu e você nos esforçamos na presença de Deus, aleluia, na busca de Deus, na santidade, aleluia, na intimidade, glória a Deus, Deus vai fazer transbordar a minha e a sua vasilha. Sabe por quê? Deus lá no céu, ele olha para: meu filho está buscando, minha filha está buscando, meu filho está doendo, mas ele está indo, está chorando, mas ele está indo, está chorando, mas ele está buscando. Então eu não posso ficar de braços cruzados. Deus, ele age na minha e na sua vida quando eu e você nos dispomos a fazer por ele. Glórias a Deus. Aleluia. Então aquela mulher, aleluia, ela declara: não tem o Espírito Santo, eu tenho disposição para ir buscar essas vasilhas. Eu vou aceitar o conselho que tu está me dando, porque tu é homem de Deus, em nome de Jesus. E assim ela fez, buscou as vasilhas, teve força de vontade, saiu a procurar ela e teus filhos, entrou para dentro da tua casa. E o que a palavra diz? Entra dentro da casa e fecha a porta, tu e teus filhos. Muitas das vezes Deus está direcionando: é tu e teu marido, é tu e teus filhos, é tu e tua esposa. E muitas das vezes a nossa ignorância, a nossa arrogância: não, eu sozinho tá bom, eu vou fazer sozinho, eu vou buscar sozinho, porque tá bom, eu vou conseguir. Mas você não está sozinho. A partir do momento que você entrou para dentro de uma casa, que você constituiu ali seus filhos, sua esposa, seu marido, aleluia, glórias a Deus, nós precisamos fazer as coisas em conjunto. Nós precisamos fazer as coisas, aleluia, glórias a Deus, não pensando somente mais em nós, mas é pensando naquele outro que está lá, naquela outra que está lá. Porque quando acontece qualquer coisa de ruim, vai atingir todo mundo. Todo mundo vai ser atingido por algo que acontecer. Mas quando acontecer algo de bom, também tem que atingir todo mundo. Não adianta eu estar dentro da minha casa, glórias a Deus, buscando só para mim, pensando que Deus ele vai abençoar só a minha vida. Não. Se eu estiver buscando, a bênção que vir para mim tem que vir para todas. Porque Deus, aleluia, glórias a Deus, ele se agrada, ele se alegra quando eu não busco só para mim, mas em conjunto eu busco para todos aqueles que estão junto comigo. E aquela mulher cerrou a porta, ela e teus filhos ali, começou, um ajuda o outro. Ela enchia, os meninos traziam a vasilha. Ela enchia, os meninos traziam a vasilha. Ela enchia, os meninos traziam a vasilha. O outro tirava a parte, punha ela no cantinho. O outro colava, põe ela no cantinho. Então eles juntos trabalharam para que o quê? Para que aquela situação fosse resolvida. Ela não agiu sozinha. Os filhos não agiram sozinhos. Mas ela seguiu, aleluia, a ordem, ela seguiu o direcionamento que o homem de Deus deu para ela. Quantas das vezes Deus tem te direcionado a fazer, a falar algo, a agir de tal forma, e você não tem dado ouvidos, porque não, eu estou fazendo, tá bom. Mas para Deus às vezes não tá bom.
Às vezes, quanto tempo você tem passado por uma situação na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no meio do seu hall de amizade, e você não tem conseguido, aleluia, sair dessa situação, porque às vezes você está tentando sozinho, sendo que você não está sozinho dentro da tua casa, sendo que você não está sozinho dentro do teu ministério. Mas Deus, nessa noite, Ele quer te dizer: ei, glórias a Deus, aleluia. A direção é o Espírito Santo quem dá. E dai ouvidos àqueles que estão, aleluia, atentos ao que o Espírito está dizendo. Eu não posso dizer nada para você, mas o Espírito Santo, Ele está te dizendo nessa noite, glórias a Deus, aleluia. Entra para dentro da sua casa, fecha a porta, tu e tua família, aleluia. Mesmo que a tua família não esteja caminhando na mesma direção que você, porque muitas das vezes é assim, estamos caminhando para a igreja, mas às vezes meu filho, meu esposo, minha esposa, em nome de Jesus, não está caminhando, eu estou caminhando sozinho. E nisso eu começo às vezes a desanimar. Por que eu estou esforçando tanto? Estou indo para a igreja, meu marido não vai. Estou indo para a igreja, meu filho não vai. Estou indo para a igreja, minha mulher não quer ir. Aí acontece discórdias, acontece desavenças, aonde começa a desanimar. Ah não, para quê? Vou parar. Vou mais não. Isso é o credor querendo cobrar algo que ele não tem. É Deus. Isso é Satanás querendo tirar de você algo que Deus já te deu, que é a sua vitória. Eita Deus. Isso é Satanás querendo colocar dentro de você. E não precisa ir não, pra quê? Isso é bobagem, você está perdendo tempo, não vai melhorar não vai mudar. Não, aleluia. Fecha a porta, tu e tua casa, e declara a vitória do Senhor na tua família. Fecha a porta, tu e tua casa, e declara: eu não aceito nada, nenhum vestígio de Satanás na minha família não. Meu marido vai ser liberto, minha esposa vai ser transformada, meu filho vai ser resgatado, porque nós não estamos na casa do Senhor simplesmente para brincar não, colocar terno, gravata, ou sentar, de vestir bem bonitinho, vestir de sentar e ficar ouvindo palavra não. Nós estamos aqui porque Deus nos deixou uma promessa, e essa promessa o que? Habitar no reino celestial. Eita, aleluia. Mas para isso nós precisamos declarar que a presença do Senhor é na nossa vida. Quem tem azeite aqui nessa noite da glória a Deus? Oh, glória a Jesus, aleluia, Pai. Aleluia. Santo Senhor. Então tenha constantemente azeite na tua vida. Tenha o Espírito Santo. Porque o principal ingrediente para Deus agir na minha, agir na sua vida, e através de nós Ele age na nossa família. Não pense que não. Não pense que você está aqui, você está buscando só para si, não. Automaticamente, dentro de mim, dentro de você, tem um compartimento que eu costumo dizer que só o Senhor sabe enxergar. Só o Senhor toca. E nesse compartimento realmente está escondido o nosso verdadeiro desejo de estar aqui na casa do Senhor. Josué um dia disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você acha que você está aqui dentro da casa do Senhor para servir a Deus sozinho? Por mais que muitas das vezes eu já larguei mão do meu filho, da minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu larguei mão, vou caminhar sozinho para a igreja, vou buscar, porque a salvação é individual. Realmente a salvação é individual. Mas se você tem ouvido a palavra todos os dias, se você tem ouvido a palavra todo culto, a palavra vem dizer que a palavra ela gera transformação, e ela transforma a minha vida, transforma a sua vida nesse pensamento: não, só para mim tá bom, não. No interior seu tem algo clamando lá dizendo: não, Senhor, salva minha família, salva meu marido, ele não quer ir, mas salva. Salva meu filho, tira meu filho dessa vida que ele está levando. Às vezes você não proclama com a tua boca, com o teu lábio, mas lá nesse interiorzinho, nesse compartimento, onde só Deus consegue acessar, Ele consegue, aleluia, acessar o seu desejo de ver o teu pai na casa do Senhor, de ver a tua mãe na casa do Senhor, de ver o teu filho aqui te adorando a Deus junto com você, de ver o teu marido, a tua esposa, vocês dois entrarem de mão dada aqui dentro desse lugar, ou seja, qualquer outro lugar de oração, glórias a Deus, e adorar a Deus, prostrar os seus joelhos no chão em lágrimas, agradecendo o Senhor. Obrigado, foi muito tempo, mas o Senhor cumpriu. Obrigado, Senhor, foi muita dor, foi muita luta, mas eu tive coragem, eu venci, hoje eu estou aqui. Deus, Ele tem algo novo para a tua vida nessa noite. Glória, Mas Pai. o Senhor está perguntando: tem azeite? É, Jesus. Tem disposição de sair para buscar as vasilhas? Meu Deus. Glórias a Deus. Deus ele é poderoso. As vasilhas são provisões de Deus. E a palavra vem dizer, glórias a Deus, que quando ela entrou, cerrou a porta e ali encheu as vasilhas, glórias a Deus. Não, ela veio perguntar para o filho: filho, traz mais vasilhas. O filho disse para ela: mãe, encerrou as vasilhas, não tem mais vasilhas. Porque
porque ali Deus já tinha entrado com as providências, Deus já tinha ali trago a solução, Deus já tinha ali, né, suprido a necessidade, porque agiram juntos, buscaram juntos, trabalharam juntos e receberam juntos a vitória de Deus. Glória, Pai. E assim que ela ouviu, não tem mais vasilhas, é porque Deus já tinha cerrado as provisões necessárias. Aí aonde começou ela, aleluia, seus filhos viverem com aquela provisão que Deus tinha dado para ela. O que eu quero dizer? Quando cerrarem as suas vasilhas, quando Deus entrar com a provisão na sua casa, na sua família, aquilo que você precisa, eu creio em nome de Jesus que a provisão de Deus ela vai continuar, porque você vai pegar na mão do seu esposo, você vai pegar na mão da tua esposa, você vai chamar os teus filhos, eles vão vir, você vai chamar o teu pai e ele vai vir, e aí você vai continuar caminhando, alimentando, glórias a Deus, saciando, glórias a Deus, o desejo de estar na casa do Senhor, agradecendo o Senhor, obrigado porque eu sou Deus, obrigado que não foi em vão eu estar aí tanto tempo no culto sozinho, obrigado porque não foi em vão por fazer tantas campanhas chorando, obrigado Deus que não foi em vão, Senhor meu Deus, eu caminhar daqui até lá no bar, o pastor para ir no culto, obrigado Jesus, porque hoje eu estou vendo a provisão do Senhor. Oh, glória. Quem está buscando vasilha aí, dá glória a Deus. Aleluia, Tem vasilha para encher e dá glória a Deus. Deus está derramando azeite hoje aqui, glória a Deus. Quem pode transportar desta presença, dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Então, quando Deus enviou a provisão, mais uma vez a palavra diz: e veio ela e fez saber o homem de Deus. Primeiro ela seguiu a direção que o homem de Deus deu a ela. Faz assim, busca assim, fala com fulano, fala com Bertano, né? Glórias a Deus. Primeiramente ela seguiu essa direção. E logo depois em agradecimento, quando Deus enviou o suprimento, quando Deus fez cessar as vasilhas, quando Deus mostrou para ela a provisão, tudo ali suprida, o que ela fez? A primeira coisa que ela fez, ela foi o quê? Até o homem de Deus e fez ele saber: ei Senhor, deu certo, aquilo que tu me instruiu deu certo, as vasilhas estão cheias. Glórias a Deus. Naquele tempo o azeite, ele era tão valioso, irmãos, era tão valioso, que aquele azeite dava para ela pagar as dívidas dela, e ali o profeta diz: paga suas dívidas e vive do resto. Então muitas das vezes, irmão, eu e você temos que ser, glórias a Deus, voltar até aquele que esteve conosco no momento de dificuldade, que nos instruiu da forma certa, que nos disse, mostrou o caminho depois de Cristo, aleluia, porque Cristo, ele primeiramente está nos mostrando o caminho em todo o tempo, mas só que muitas das vezes a dificuldade é tanta que eu e você não conseguimos enxergar, mas Deus envia pessoas para nos fazer enxergar este caminho. Aleluia, Deus tem colocado pessoas no seu caminho para te fazer enxergar a direção, e quando você enxergar a direção e achar este caminho, aleluia, cabe a mim, cabe a você voltar a este profeta, voltar a esta casa, aleluia, e contar testemunho, e se alegrar porque Deus fez, e se alegrar porque Deus continua fazendo, porque Deus, ele é fiel. Amém, Jesus. Aleluia. Quem compreende o que a palavra está dizendo nessa noite, dá glória a Deus. Glória a Deus. Seja sincero, você está conseguindo compreender aquilo que o Espírito Santo está querendo falar? Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Que Deus, aleluia, continue falando ao meu e ao teu coração. Porque o que Ele quer nessa noite é disposição para continuar buscando. É disposição para continuar caminhando. Às vezes está doendo sim, mas é em meio à dor que a gente aprende. Como eu costumo dizer, o médico não faz uma cirurgia, aleluia, sem abrir o corpo. É preciso fazer ali um corte em alguma parte do corpo. Ele dá ali anestesia sim. Sabe qual que é a nossa anestesia? É o Espírito Santo. É só na presença do Espírito Santo que nós conseguimos suportar essa dor do momento que temos vivido. Às vezes o seu momento tem sido doloroso, às vezes a sua prova tem sido dolorosa, você não está aguentando mais, mas Deus está dizendo: ei, tenha fé, tenha força, tenha paciência e perseverança para continuar buscando as vasilhas, porque o azeite vai continuar caindo. Eita glória, aleluia. Aleluia. Mas está dolorido, Deus, eu não estou conseguindo, Pai. Olha só o que eu tenho ouvido, olha só o que eu tenho falado, olha só o que eu tenho visto. Não está dando, Deus, não persevera. Aleluia. O Espírito Santo é a sua anestesia para esse momento.
E quando o médico vai ali, faz o rasgo ali, né, aleluia, faz a cirurgia, dá anestesia e tudo mais, quando ele acaba a anestesia, vem a boa notícia. Foi tantas horas de anestesia, foi tantas horas de cirurgia, mas foi tudo bem. Você está bem. Você pode continuar vivendo, fazendo suas atividades. Você pode continuar, aleluia, de onde você parou. Mas para isso nós precisamos o que? Confiar, perseverar e acreditar que Deus, Ele é o único que vai prover a nossa vitória. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu digo, glórias a Deus, com sinceridade. Quem consegue entender a palavra, dá glória a Deus. Glória a Deus. Se você deu glória a Deus, é porque você entendeu aquilo que o Espírito Santo quis falar ao teu coração. Você não pode sair deste lugar hoje e falar: ah, Deus não falou comigo, eu não ouvi Deus, eu não senti Deus. Se você não sentiu, ainda dá tempo de você reconhecer que Deus está falando com você hoje e mudar, aleluia, e melhorar e tomar novos rumos, aleluia. Ainda dá tempo, porque o culto ainda está acontecendo. Mas se você sair deste lugar, glórias a Deus, e dizer que o Espírito Santo não falou que você não entendeu a palavra, você está indo contra a tua própria afirmação que você afirmou aqui agora, que você entendeu. Então, se você entendeu, recebe a tua vitória nas tuas mãos. Se você entendeu, levanta a tua mão, glorifica o Senhor e recebe a tua bênção, porque a tua bênção, ela vai com você para dentro do teu lar. Aleluia, amém, Jesus, eu creio, família Pai. que enfrenta, aleluia, família que crê em Deus, enfrenta dificuldades juntas. Então não pense, porque é só você que está vindo para a casa de Deus que você tem o direito de ficar bem. Às vezes, ao jeito que ela me trata, ao jeito que ele me trata, ao jeito que as coisas estão caminhando, compensa não. Compensa sim, sabe por quê? Família é projeto de Deus. Aleluia, E Pai. quando Deus ele determina, Ele nos designa um projeto, Ele nos dá a direção de viver este projeto. Então eu e você, nós precisamos, glórias a Deus, segurar neste projeto, sustentar-nos firme e continuar caminhando. Porque se Deus colocou nós no meio desse projeto, meu irmão, não adianta nós querer caminhar sozinho que nós não vamos vencer. Não adianta nós querer caminhar sozinho que nós não vamos prosseguir. Nós podemos até caminhar daqui para lá, de lá para cá, mas vai ser tudo em vão, porque tem alguém dentro da nossa casa que precisa de nós. Então que a presença de Deus, ela possa continuar habitando em nosso meio, que nós possamos limpar o nosso coração todos os dias, para que o Espírito Santo habita dentro de nós, porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita, aleluia, dentro de nós. E para ele habitar dentro de nós não pode estar sujo. Se precisa perdoar, perdoa hoje. Se precisa recomeçar, recomeça hoje. Porque só Deus pode fazer na tua vida aquilo que você precisa. Faça como aquela mulher. Vai diante de um homem de Deus, vai diante de Deus, do próprio Deus, e peça a ajuda que você precisa. Aleluia. Não tenha medo de entrar para dentro da sua casa e clamar ao Senhor, porque a mulher, glória a Deus, no início vem dizer, ela clamou a Eliseu. Ela clamou, ela pediu socorro. Não pense que às vezes a situação que você está vivendo, é uma fase só, vai passar, sozinho eu consigo. Não. Tem coisas que sozinho você não consegue. Você precisa ter alguém do lado. Mas não saia falando com qualquer um. Deus ele vai te direcionar alguém para te ajudar nesse processo, para que aí a provisão dele ela chegue no tempo exato da tua vida e você possa reconhecer verdadeiramente mais uma vez o cuidado de Deus. Muitas das vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente pensa que Deus não está olhando, que a gente não merece sentir isso, não merece passar por aquilo. Se nós não merecêssemos passar por determinadas situações, glórias a Deus, Jesus não permitiria passar, porque a palavra vai dizer que Deus ele não nos dá provação além do que nós possamos suportar. Às vezes passamos por situações para que nós possamos aprender, ou para que talvez pessoas possam aprender nessa situação que nós estamos passando. Mas não é por isso que Deus não gosta de nós, porque olha, Cristo Jesus, ele precisava passar por tudo aquilo que ele passou. Olhando aos nossos olhos humanos, olhando para a palavra, para as escrituras, não precisava,
porque ele foi um homem que andou retamente nessa terra, ele não pecou, ele nem nele não achou pecado nenhum, mas foi necessário ele passar por aquilo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos ter, aleluia, um motivo para ser salvo, para que nós pudéssemos ter, glórias a Deus, a oportunidade de conhecer a Deus um dia. Então, às vezes você está sofrendo, está passando por situações, mas está se mantendo firme na presença. Pode ter certeza, tem pessoas de fora que estão olhando a sua situação e estão vendo, eu passo por isso, passo por aquilo e estou aqui no chão. Mas ela passa por isso, ele passa por aquilo e prossegue caminhando. Não, isso é força para mim poder me levantar, para eu poder também viver bem. Às vezes você não está vivendo nada de bom que você queria, mas Deus está fazendo outras pessoas viverem coisas boas através do que você está passando. Aleluia, Pai. E a Bíblia vem dizer em Apocalipse que aquele que sustentar até firme, até o fim, glórias a Deus, alcançará a coroa da vida. A tua vitória, a tua recompensa não está nesse tempo, não está nessa terra. Está naqueles dias, naquele último dia, quando nós ouviremos Jesus chamar: vinde benditos de meu Pai, entrai, para o reino eterno. Glórias a Deus. Quem quer ouvir Deus falando isso com você? Aleluia a Deus. Glórias a Deus. Que Deus possa, em nome de Jesus, continuar com o teu nome escrito no livro da vida. Continuar com o teu nome, aleluia, escrito no grande livro da vida. E assim te dando direção, e assim nos instruindo, glórias a Deus, a caminhar somente no caminho dele. Porque só Deus, irmãos, pode nos dar aquilo que nós precisamos. Olha para dentro de você nessa noite e pergunta para você mesmo: o que eu realmente preciso? É dinheiro? É casa? É carro? É bens materiais? O que eu realmente preciso? Deus, ele vai responder para você. E aquilo que ele te responder, você busca. Você se enche. Você busca se preencher. Porque se nós não nos preenchermos daquilo que Deus está pedindo, não adianta. Nós vamos continuar vivendo uma vida miserável nessa terra. Porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Eu costumo falar, nós somos ET nessa terra. Somos aqui de passagem. Às vezes ninguém nos conhece pelo nosso jeito de andar, pelo nosso jeito de falar, pelas loucuras que nós às vezes cometemos em prol do homem de Cristo, porque nós sabemos que o nosso lugar não é aqui. Aqui é passageiro, irmãos. Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te direcionando, que Deus continue fazendo a tua vida infinitamente mais. Amém? Quem pode se colocar de pé para o nome do Senhor?